Parece um pouco estranho aquilo que vou dizer hoje, mas falar que o amor de Deus divide chega a soar errado assim dentro dos nossos corações. Mas pode ser que muitas vezes isso aconteça. Já aconteceu com você alguma vez de te deixarem à parte por causa do amor de Deus? Como você viveu essas situações? Ou será que muitas vezes esse desafio passa pelas nossas casas e nem mesmo percebemos? Vamos mergulhar um pouquinho no Evangelho, na palavra de hoje, para percebermos o quanto isso está dentro das nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero aproveitar hoje, que é um dia em que nós comemoramos a memória de um Papa tão importante como o Papa João Paulo II, e quero mergulhar um pouquinho no exemplo dele. O Papa ele sofreu um atentado que estava lá nos Segredos de Fátima, e uma das atitudes depois dele ter sobrevivido a este ataque, de ter encontrado aquele que atirou, é que ele foi ao encontro desta pessoa para pedir a ela a graça de Deus e para dar o perdão. Essa atitude é uma atitude brilhante, elogiada por tantos de nós, porque é uma atitude heróica. Mas parece que quando essas situações acontecem perto de nós, elas começam a se dividir. Elas começam a praticar divisões, porque parece uma coisa insana e injusta. Muitas vezes a gente lida com situações de separações nas nossas famílias, e separações, meus caros, causam muitas dores. Todos que já passaram por essas situações, seja com os pais, sejam na própria vida, sabem do que significa essa dor de separação. Muitas pessoas vão dizer assim, olha, aquela pessoa está separando, fulano traiu, magoou, agrediu. Depois a vida dá voltas, aquela pessoa lá vai e adoece, vai ter que ser cuidado por aquela esposa que ele abandonou, por isso. Quantas vezes a gente ouve um pouquinho dessa história e às vezes essas histórias acontecem. Situações onde uma mulher foi agredida e depois, mais tarde, esse esposo volta a estar com ela. E aí começam a se relacionar novamente. E quando tem 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, mais filhos ainda, você vai perceber que começa uma divisão. Porque aquele mesmo ato heróico visto lá de João Paulo II, e provavelmente pode ser aplaudido por todos e admirado por todos, quando isso acontece na nossa casa, de haver um perdão com quem a gente conhece, com a gente sabe os sofrimentos daquilo que passou, a história parece ser outra. Nós não queremos que aquela reconciliação muitas vezes aconteça, não aceitamos que aquela pessoa volte em casa. Começa a ficar um atrito por causa da escolha de amar, de voltar, de reconciliar. Às vezes na nossa comunidade aconteceu situações ainda mais difíceis, onde missionários foram agredidos verbalmente e outros chegaram a ser agredidos fisicamente pelos seus próprios pais. Porque aqueles pais acreditavam que a escolha de vir para uma comunidade, para uma religião, era uma escolha errada, uma escolha incoerente. E os pais, com absoluta certeza do seu amor, queriam arrancá-los da comunidade, para que pudessem voltar para o trabalho, para o emprego, para as coisas que estão lá fora, porque ali haveria algo que é concreto, algo que é seguro e não simplesmente uma vida missionária com todos os seus riscos. E o mais impressionante é que isso então começava a dividir. Muitos de nós passávamos por essa dificuldade ao entrarmos na religião, entrarmos dentro de uma comunidade. Parece que quando você se deslumbra com este projeto, com esta graça de Deus, reconhece o seu extraordinário amor e a sua capacidade de perdoar, parece que este amor vai como que prejudicando os laços. Estranho. Mas está bem aqui em Lucas, no capítulo 12, no versículo 49, quando diz isso. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já tivesse aceso este fogo da sua presença, do seu amor. Devo receber um batismo, e como estou ansioso que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra. Pelo contrário,
eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3 ficarão divididos. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Muitas divisões. Se começa a se escolher pelo amor, muitas pessoas vão começar a se dividir. Lembro na faculdade, quando nós começamos a frequentar, sobretudo, a capela da faculdade, logo começavam a se dividir. No começo me chamavam para as rodas de amizade, chamavam para ir para alguns lugares, mas quando foi percebendo que a escolha era outra, que havia outros valores, começou a ser as divisões. A maioria da minha sala já não me chamava mais para as mesmas coisas. Tinham um relacionamento saudável, comunicávamos, tenho ainda muitos colegas que ainda eu falo, porém começa a se dividir. Os da capela e os outros. E aí eu fico pensando, diante disso, o que nós fazemos? E eu quero pegar o trecho da primeira leitura que diz assim: eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe o seu nome no céu e sobre a terra, que Ele vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, sedes robustecidos por seu Espírito, quanto ao homem interior. Porque para vencer esses desafios aqui, quando tem esses pedidos de reconciliação na nossa casa, começa alguém nos aceitarem, outros não. Quando alguém não aceita o seu chamado diante de Deus, quando você começa a escolher mais pelas coisas da igreja, começa as divisões com seu esposo, começa as divisões na sua família, com os seus filhos, começa as divisões com os seus amigos na faculdade. E aí você tem que pedir a Deus que possa colocar esta graça de ter um coração, de ter uma interioridade reforçada, com força, para que tenhas a capacidade de compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, a altura, a profundidade, e de conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo o conhecimento. Pronto, se você sabe isso que São Paulo está declarando, as situações vão acontecer. Você vai amar ainda mais aqueles que vão se dividindo contra você. Porque embora os outros possam se dividir contra você, você não escolherá se dividir contra ninguém. E essa é a loucura do Evangelho. Porque os outros podem se afastar de você, mas você não vai escolher afastar-se de ninguém. Mas também não vai escolher afastar-se do amor. Por isso, Deus nos dê esta graça e esta força para que este fogo possa realmente abrasar aos nossos corações com toda a profundidade, com toda a largura e com todo o comprimento que é este amor de Deus. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.